Olá, pessoal, tudo bem? Agora vamos discutir a questão 13 do ENAD 2017 de Química Licenciatura. A questão diz o seguinte: a partir do estudo com espectroscopia UV visível, 4 amostras de soluções com diferentes concentrações conhecidas de aspirina, lembrando que o princípio ativo da aspirina é o ácido acetil salicílico, foram analisadas utilizando-se uma cubeta com caminho óptico de 1 centímetro. A curva analítica com os valores de absorvância, eixo Y, por concentração de aspirina, eixo X, forneceu uma reta com os seguintes parâmetros: coeficiente linear, igual a 1,0 vezes 10 a menos 4, e coeficiente angular, igual a 7,6 vezes 10 a segunda, mol a menos 1 vezes litro. Então, já tem algumas informações, nesse caso, do caminho óptico, do coeficiente linear e também do coeficiente angular. Considerando que o sistema estudado atende aos pressupostos da lei de Lambert-Beer, avalie as afirmações a seguir. Então, vocês podem observar que tem 4 afirmativas aqui na questão, e na sequência diz: é correto apenas o que se afirma em, e 5 opções de respostas. E vocês podem observar que a resposta correta é a alternativa B. A lei de Lambert-Beer é a lei fundamental da espectrofotometria. Em um feixe de radiação eletromagnético incidindo em um meio transparente e homogêneo, ou seja, uma solução, uma parte desta radiação é absorvida pela solução, outra parte é transmitida e outra parte é refletida. Isso vai depender da concentração do soluto do caminho óptico. Matematicamente, nós conhecemos a lei de Lambert-Beer como absorvância igual a εBc, no qual ε é a absortividade molar, vai depender da substância, de outros fatores também. B vai ser o caminho óptico, lembrando que foi dado na questão, e C, a concentração. Então, veja, pessoal, quando nós vamos fazer uma determinação por espectrofotometria, UV visível, por exemplo, nós precisamos construir uma curva de calibração ou curva analítica. Então, aqui vocês veem uma curva analítica genérica, no qual, a partir da obtenção dessa curva analítica, é possível realizar uma regressão linear e obter a equação da reta. Então, nesse caso, você vai plotar no eixo das ordenadas, representado pela letra Y, a absorvância, no eixo das abscissas, representado pela letra X, a concentração, e esse intercepto, que seria no eixo Y, representado pela letra B, é o coeficiente linear, e a tangente da curva analítica, ou seja, a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, no qual, nesse caso, seria variação de absorvância por variação de concentração, representado pela letra A, é o coeficiente angular, certo? Então, como é possível determinar, então, o epsilon pela curva analítica? Então, veja, se a absorvância é igual a epsilon BC, e eu estou plotando absorvância versus concentração, nesse caso seria Y, o eixo Y e aqui o eixo X, significa que epsilon B é igual ao coeficiente angular, então, representado pela letra A. Então, coeficiente angular é igual a epsilon B. Então, eu posso tirar o valor de epsilon, dizendo o seguinte, que epsilon vai ser igual a coeficiente angular, dividido por B, que nesse caso é o caminho óptico, que esse B vem da lei de Lambert-Beer, certo? A afirmativa 1 diz: o coeficiente de absortividade molar epsilon nas condições experimentais descritas é 1,0 vezes 10 a menos 4 mol vezes litro vezes centímetro a menos 1. Vamos observar se é verdade? Então, colocando mais uma vez aqui a lei de Lambert-Beer, temos a informação do coeficiente angular que foi informado na questão, e também temos o valor de B, que é 1 centímetro, representando o caminho óptico, que também foi informado na questão.
Então, por aqui eu posso tirar o valor de epsilon, que vai ser igual ao coeficiente angular dividido pelo caminho óptico. Substituindo 7,6 vezes 10 a segunda mol a menos 1 vezes litro, dividido por 1 centímetro, nós vamos ter que epsilon é igual a 7,6 vezes 10 a segunda mol a menos 1 vezes litro vezes centímetro a menos 1. Então, significa que essa afirmativa 1 não é verdadeira, porque aqui estava indicando que seria 1,0 vezes 10 a menos 4 mol vezes litro vezes centímetro a menos 1. Então, a absortividade molar, para vocês lembrarem, é uma propriedade intrínseca das substâncias, depende da substância, do comprimento de onda utilizado, pois substâncias podem ter diferentes absorções para diferentes comprimentos de onda, depende também da temperatura e do solvente no qual estão dissolvidas. A afirmativa 2 diz o seguinte: a amostra de uma solução que contém aspirina com absorvância de 0,2 apresentará a concentração de 2,6 vezes 10 a menos 4 mol vezes litro a menos 1. É verdadeiro isso? Vamos testar. Então, mais uma vez, vamos utilizar o coeficiente linear que é dado na questão, é 1,0 vezes 10 a menos 4. O coeficiente angular, que é 7,6 vezes 10 a segunda mol a menos 1 vezes litro. Vamos substituir na equação da reta, considerando uma absorvância de 0,2, o qual está citado aqui na afirmativa 2. E aí, substituindo na equação da reta, nós temos 0,2 igual a 7,6 vezes 10 a segunda mol a menos 1 vezes litro, vezes x, que é a concentração a qual a gente quer determinar, mais 1,0 vezes 10 a menos 4. Então, após substituir e fazer os cálculos, nós vamos encontrar que o valor de x vai ser igual a 2,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, de fato, é verdadeiro essa afirmativa 2 de que a concentração nessas condições, no qual a absorvância é 0,2, vai ser 2,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Agora vamos encontrar o epsilon considerando a concentração indicada na afirmativa 2. Então, só para a gente comparar aquilo que foi obtido pela curva analítica e o que é obtido considerando as informações dadas pela afirmativa 2. Então, na afirmativa 2, nós vimos que foi considerado uma absorvância de 0,2, uma concentração encontrada foi 2,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro, e o caminho óptico já tinha sido dado na questão. Então, substituindo, nós temos que epsilon, nesse caso, vai ser igual a A sobre BC. Então, dividindo o valor da absorvância pela multiplicação entre o caminho óptico e a concentração, nós vamos encontrar que o epsilon é 769,23 centímetro a menos 1 vezes mol a menos 1 vezes litro. Se colocar em notação científica, nós vamos ter 7,69 vezes 10 a segunda, centímetro a menos 1, vezes mol a menos 1, vezes litro. Então, só para a gente comparar aquilo que foi já determinado anteriormente. A afirmativa 3 diz: as concentrações de aspirina puderam ser determinadas devido à absorção se dar na região do visível. Primeiro, como vocês aprenderam, a lei de Lambert-Beer não se aplica apenas em absorção que ocorre na região do visível. Segundo, na questão não foi informado o comprimento de onda de máxima absorção para o ácido acetilsalicílico, que é o princípio ativo da aspirina. Então, se não foi informado, mesmo que vocês não tivessem conhecimento e não foi informado, como é que você iria saber se a análise foi feita na região do visível ou na região do ultravioleta? Eu pesquisei na Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, e lá informa que a análise da aspirina acontece em 265 nanômetros, ou seja, a região do ultravioleta. Então, eu disponibilizei aqui a estrutura química do ácido acetilsalicílico só para nível de curiosidade, que é o princípio ativo da aspirina. Então, essa afirmativa 3 não é verdadeira. Agora vamos à afirmativa 4. A variação da absorvância em função da concentração do analito tem relação direta com o coeficiente de absortividade da aspirina e com o comprimento do caminho óptico da cubeta. De fato, a própria equação aqui da lei de Lambert-Beer
indica isso, a dissorbância, né, tem proporcionalidade com o epsilon, com o caminho óptico e com a concentração. Então, a afirmativa está correta, indicando que as afirmativas 2 e 4 estão corretas e, portanto, a resposta correta é a letra B. Eu gostaria de agradecer ao UFRN, ao Instituto de Química, ao qual eu faço parte, à Secretaria de Educação à Distância, a CEDIS, e caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo para que a gente possa discutir mais essa questão. E eu agradeço a todos pela paciência em assistir esse vídeo. Ok, pessoal? Bye, bye.